Meus amados irmãos e amigos, nós estamos em uma live para a gente tratar assuntos espirituais acerca da Bíblia e também de temas da atualidade. O tema de hoje é bastante relevante, pois trata sobre os desigrejados. Quem são eles? Aonde eles estão? A base bíblica para isso? Então, nós iremos tratar sobre esse assunto. E o professor Tiago também pode dar a sua palavra introdutória. A paz do Senhor a todos. Mais uma vez, é um privilégio poder compartilhar um pouco do conhecimento que adquirimos através das pesquisas e compartilhar com cada um de vocês. Pode ter certeza, se você tiver alguma dúvida, pode enviar sua dúvida, que o pastor Hélio vai estar lhe respondendo. Professor Tiago. Estamos aqui. Vamos iniciar, pastor. O senhor inicia a sua fala ou eu posso iniciar? O senhor pode iniciar. Amém. Pastor, esse tema é um tema bastante relevante. Atualmente, a igreja ela começou a se preocupar com os desigrejados. Ou seja, é um movimento desde os tempos antigos, mas hoje tomou um aumento, um crescimento assustador. Só para o senhor ter uma noção. A professora Karina Passos Marinho, que é uma professora de teologia sistemática, ela fez uma pesquisa, ela procurou e ela achou uma pesquisa do IBGE do ano de 2010, que foi feito em todo o Brasil sobre a religião no Brasil. Segundo essa publicação do IBGE em 2010, o grupo que mais cresceu foi os que se declararam, ou seja, os que falaram que não tinha nenhuma religião específica, mas se diz cristãos. Ou seja, não frequentam, não estão numa igreja, mas se diz cristãos, sendo que 4 milhões de pessoas se autodenominaram sem congregar, sem igreja, mas se declararam cristãos. Isso é preocupante. Por quê? Porque a maioria dessas pessoas falaram que se afastaram da igreja por questões pessoais ou por algum tipo de divergência que aconteceu dentro da igreja e se afastaram. E eles utilizam, pastor, aquele texto bíblico lá em Mateus. O meu espírito estará ali no meio de vocês. Então, eles utilizam, a maioria dos que foram entrevistados em 2010, utilizaram esse texto como embasamento para o seu depoimento pelo fato de ter se afastado da igreja, estar congregando na sua própria casa, sem a necessidade de ir à igreja. Porque, segundo a maioria, na pós-modernidade, nos dias atuais, não existe mais essa preocupação. Deus não tem mais essa preocupação deles estar dentro da igreja. Eles podem estar cultuando a Deus em casa, que o Espírito Santo vai estar ali. Mas é interessante que lá em Salmos 27, versículo de número 4, diz o seguinte: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e estar no seu santo templo. Então, a Bíblia, ela nos deixa algo bem específico. Existe a necessidade, sim, de estar na casa de Deus, estar no meio dos irmãos. Aí alguns falam, mas lá em Atos não tinha igreja, os irmãos cultuavam nas casas.
mas existia ali uma coletividade, existia um grupo de pessoas que estava cultuando a Deus. Ou seja, ninguém fez a obra de forma individual, que é o individualismo. Não. Sempre existiu uma coletividade com o mesmo objetivo, que era adorar a Deus. Então, hoje, muitas pessoas interpretam o texto aonde diz: aonde estiver dois ou três, Deus estará ali no meio deles. Então, muitas pessoas interpretam de forma errada, muitas pessoas utilizam esse texto para respaldar a sua ideia da não necessidade de estar indo à casa de Deus. Agora é com o senhor, pastor. Professor Tiago, já que o senhor citou esse primeiro texto, que é um fortalecimento para os desigrejados, segundo eles, eu quero dar uma breve, fazer uma breve exegese desse texto, só para a gente compreender que, de fato, não é aquilo que eles estão pensando. Todo texto da Bíblia requer um contexto. O senhor sabe disso? Nós sabemos, inclusive a gente já fez com o tema da Bíblia, né? A gente fez uma breve exposição dos princípios básicos da hermenêutica. E olha o que diz o contexto aqui, é bastante interessante. O texto deles é: porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então eles acreditam que se tiver duas pessoas ou três, já são igreja. Mas vamos ver o contexto, começando do versículo 16. Vamos começar do versículo 15. Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. E se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda palavra seja confirmada. Olha o que é interessante. Aqui trata de ofensas de um irmão contra o outro. Então, por exemplo, eu lhe ofendi, ou o senhor me ofendeu, eu vou lhe procuro, o senhor não quer me ouvir, está muito zangado. Então, eu levo duas pessoas ou três pessoas como testemunhas pela razão de eu estar indo pedir perdão e o senhor vai declarar que não vai perdoar. Por exemplo, se o senhor não quiser perdoar. Então, eu estou levando duas testemunhas para isso. Então, aí vem um versículo-chave. Se não escutar quem? Duas ou três testemunhas, diz-o à igreja. Então, o que é que se entende aqui? Que duas ou três testemunhas não está se referindo à igreja, mas sim à solução daquele problema. Ou seja, eles estão indo como testemunha daquele problema. Veja que diz aqui, ó. Mas se não te ouvir, leve ainda contigo duas, um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda palavra seja confirmada. Aí vem um versículo-chave. Se não as escutar, quem? Uma, duas ou três testemunhas. Se não escutar, dize-o à igreja. Então a gente vê que a igreja ainda não está inserida aqui nesse problema. Mas como o problema pode se agravar, aí sim diz-o à igreja. Então, está descartada essa possibilidade de achar que, pelo fato de estar dois ou três reunidos, é o suficiente para estar com todo o corpo de Cristo ali. Porque o corpo de Cristo, ele é constituído também de hierarquias. E entre essas hierarquias nós encontramos Paulo dizendo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 11, ele diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres e doutores. Dizendo o quê? Aí vem o versículo 12: querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então, para que esse corpo de Cristo esteja completo como um organismo, ele precisa ter liderança também. Não é simplesmente eu e o Senhor e dizer, nós dois, irmão Tiago, agora nós somos uma igreja. E aí a gente pode até dar o nome dessa igreja, só nós dois. Não é bem assim.
Precisa-se de outras pessoas para compor essa membresia, esse organismo, que é um organismo vivo. Inclusive, o escritor aos Hebreus também, ele diz, no capítulo 13, versículo 17, ele fala aqui, ele diz o seguinte para a igreja: obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma. Então, esse texto de Mateus 18, 20, está descartada a possibilidade dele se referir à igreja. Isso não quer dizer que eu e o senhor não sejam igreja. Somos parte dessa igreja, mas não a igreja no seu todo, porque a igreja é um organismo vivo. Então, ele é constituído de hierarquias, e nós, como membros desse corpo, sabemos que nem todos os membros são iguais. São membros, olha o nosso dedo aí, olha a diferença aí, né? Tem esse aqui bem pequeno e os demais são diferentes, mas tem um maior, que ele compõe os membros do meu corpo, esses dedos aqui. Da mesma forma, é a igreja. Existe aqueles que têm uma hierarquia, que estão acima, onde a Bíblia diz: obedecer a vossos pastores, obedecer a vossos líderes. Deus deixou pastores, doutores, mestres, profetas, para quê? Para que essa igreja venha realmente ter uma organização. Então, além de nós sermos um organismo vivo, nós somos também uma organização. Com a palavra ao senhor. Pastor, aproveitando a oportunidade, eu quero até indicar esse livro aqui, ó. Muito bom livro. O que estão fazendo com a igreja? O que acontece, pastor? A igreja, no seu todo, está sendo atacada por vários movimentos. Por sua entender, muitas pessoas que faziam parte da igreja, através de uma leitura bíblica, criaram uma doutrina isolada, utilizando esse texto que, com muita maestria, o senhor explicou usando uma exegese bíblica para comprovar que não é o que eles pensam. Por isso que é importante, quando lê o texto, ler o contexto, para poder entender a história e não criar uma doutrina isolada, subjugada somente em um texto. Para piorar a situação, pastor, os que agem desta forma, além de assassinar o texto bíblico, eles podem influenciar outras pessoas a cometer o erro de se afastar da igreja. Porque é lá na igreja que eu vou aprender a palavra de Deus. Lá na igreja, na coletividade, eu vou ter o apoio dos meus irmãos que estão ali com o mesmo objetivo de adorar a Deus. Lá na igreja, eu vou poder fazer a obra de Deus juntamente com os meus irmãos. E também, pastor, o que está acontecendo na pós-modernidade é que muitas pessoas estão deixando de congregar para ficar em casa assistindo pregações no YouTube, pregações nas redes sociais, e essas pessoas pensam que isso é suficiente. Já, pastor, para o senhor ter a ideia, em Atos, a igreja primitiva, os irmãos da igreja primitiva, quando eles se reuniam, o senhor sempre vai ver eles no plural, nunca no singular. Sempre pessoas se reunindo para adorar a Deus. Então, como o senhor falou, o organismo é quando existe essa coletividade. Muitas pessoas pensam, mas a igreja sou eu onde o Espírito Santo habita. Sim, o Espírito Santo habita dentro de nós. Mas se só for observar lá em João, capítulo de número 21, versículo 17, Jesus, já na fala final, onde Pedro começa a se preocupar, quando Jesus fala pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Pedro
ficou magoado porque Jesus lhe tinha perguntado pela terceira vez. E ele lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas. Jesus lhe disse: cuide das minhas ovelhas. Jesus não falou: cuide da minha ovelha. Jesus não falou no singular. Jesus falou no plural. Ou seja, cuide das pessoas. Tenha essa preocupação. Ensine a minha palavra. E sempre o senhor vai ver, quando Paulo vai fundar as igrejas, Paulo, quando escreve as epístolas, ele sempre vai escrever naquele coletivo, para a igreja, para as pessoas. Sim, teve epístolas que foram específicas para uma determinada pessoa, Timóteo, Tito, mas sempre com orientação para cuidar da igreja, do coletivo. O inimigo de nossas almas tenta de várias formas enganar as pessoas. O senhor tem uma ideia, eu estava pesquisando, pastor. Sim. Nas capitais, as pessoas estão deixando de congregar para congregar uma vez por mês somente no culto de Santa Ceia. Eu entendo que tem muitos irmãos que estão impossibilitados de ir à igreja no templo, por questões de saúde, enfim. Mas tem muitos irmãos que têm saúde, que têm possibilidade e têm condições de ir à igreja e não vão. Tem vários relatos. Eu já conheci pessoas, pastor, que têm muitas dificuldades de saúde. Então, congregar, pastor, eu costumo dizer, na minha concepção, congregar é uma necessidade. É uma necessidade, porque quando você congrega, você está ali junto com os irmãos, adorando a Deus junto com os irmãos. Deus abençoe, pastor. A Jéssica falou o seguinte, pastor: o amor de Deus é coletivo. Obrigado, Jéssica. Realmente, a palavra igreja, que é um termo que no grego é eclésia, ela está no coletivo, é chamados para fora. Ela também no hebraico é assembleia, é um conjunto, inclusive no dicionário do Wikipédia, é um conjunto, é uma reunião, é uma congregação e é uma assembleia. Então, nunca a igreja não, eu sou igreja. Não, nós somos igreja. É nós, porque a igreja é um conjunto de membros. Não é só um. Por exemplo, o meu dedo não pode dizer, o meu dedinho aqui não pode dizer que ele é o corpo. Ele é meu corpo. Não, ele é um membro do meu corpo. Então, eu sozinho não posso dizer eu sou igreja. Eu preciso compreender isso, que igreja é um conjunto de membros. E isso há uma organização. Inclusive, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, olha o que Paulo diz à igreja. Olha como eles estavam. Porque, antes de tudo, ouço, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões e em parte eu creio. O que dá de entender é que na época de Paulo existia sim um local aonde eles consideravam igreja. O termo aqui diz: se vos ajuntais na igreja. Na igreja. Então, na igreja em cima da igreja, dentro da igreja. Então, ele diz aqui, ó, ele começa a falar para eles sobre a ceia. Ora, igreja precisa da ceia, precisa do batismo, precisa-se dos pastores, precisa-se da doutrina, precisa-se da disciplina, porque tudo isso faz parte. São doutrinas fundamentais da Bíblia. Nós não podemos deixar isso e dizer, não, agora nós somos igreja e eu oro aqui, tu ora aí, a gente se encontra uma vez aí na vida ou está na morte e pronto. Não. Nós temos um compromisso como igreja, que é o quê? Levar as boas novas de salvação ao mundo. E como eu vou fazer isso? Aleatório? Você aí, eu aqui e pronto? Não, nós iremos fazer juntos. É o que está em Atos dos Apóstolos. A igreja realmente sendo espalhada pelo mundo. E isso porque houve uma grande perseguição.
E por que não tinha templo? Por que não tinha templo? Eu queria fazer uma breve exposição disso. Quando a gente lê o Antigo Testamento, ninguém pode questionar nada, porque o que mais tem é tratando de um tabernáculo que foi instituído no deserto, ali ao pé do Monte Sinai, por Moisés. Depois, esse tabernáculo durou até na época de Salomão. Veja bem, no período dos reis, passou Saul, passou Davi, Salomão foi que estabeleceu um prédio mesmo, que é conhecido como Templo de Salomão, suntuoso pela sua beleza. Depois foi destruído esse templo, e aí Zorobabel reconstruiu novamente, e depois só na época do rei Herodes, que durou 46 anos a construção. E é interessante que na época de Herodes, Jesus e os apóstolos, eles adentravam ali no templo. Só que eles não adentravam, assim como no Antigo Testamento também não, na parte onde ficava candelabro, a Arca da Aliança, tudo. Até porque na época de Jesus a Arca da Aliança não estava mais lá com eles. Nenhum dos utensílios mesmo. Mas o que se indica é que ele se reuniu no pátio. E no pátio tinha essa liberdade para os fariseus, para os saduceus, para a nova religião, como eles assim chamavam, Jesus e os apóstolos ensinando, tinha essa liberdade deles estarem ao lado ali do templo, e ali eles faziam as suas reuniões. Mas é interessante que depois a igreja, quando ela começou a avançar e ser perseguida, então a gente percebe que a igreja ela tinha os locais para ela se encontrar, para poder realizar a ceia, para ver as pessoas carentes, para enviar os missionários. Tudo isso elas tinham o momento delas estarem ali reunidas, e não era uma vez na vida ou está na morte, era constante. Se a gente lê o livro de Atos, a gente vê uma igreja ativa, uma igreja que estava aqui reunida, depois partia para outro lugar, e no dia seguinte já estava em outro, e assim eles conseguiram levar o evangelho com muita rapidez. Não é como agora, a gente tem aí pessoas pela internet que eles pregam um evangelho da prosperidade, um evangelho que só mostra riqueza e tudo, e não há um evangelho do arrependimento, não há o evangelho da cruz, não há um evangelho que condena o pecado, que disciplina as pessoas, que dá ceia, que batiza. Não, então você precisa ter uma organização para que esse organismo vivo esteja dentro dela para poder exercer essas funções. Batismo nas águas, ceia, a disciplina, a reconciliação, a ação missionária, a ação social, tudo isso faz parte da igreja. A gente vê Paulo falando às igrejas para ajudar os carentes, os órfãos e as viúvas. A gente vê Tiago também dizendo, quando entrares no lugar onde vocês estão reunidos, vocês vão procurar os primeiros lugares? Não. Então a gente percebe que existia realmente um corpo completo da igreja junto para poder avançar com esse evangelho. Eu tenho aqui também, mas eu vou esperar a sua fala aí, eu quero tratar sobre as principais causas dos desigrejados, tá bom? Mas eu vou deixar o senhor falar logo, depois eu continuo. Pastor, referente à sua fala, achei algo interessante quando o senhor fala sobre a igreja ativa. Não deixemos de reunirmos como igreja. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns. Então, na época de Hebreus, já existia um individualismo, onde as pessoas estavam deixando de reunir, onde as pessoas estavam se afastando. E ele encoraja todos que ali estavam a continuar no mesmo objetivo, que era se reunir, porque através da reunião eles iam buscar batismo com o Espírito Santo, algo que o senhor falou com muita maestria, ou que eles iam buscar os dons espirituais. E para finalizar este versículo, depois vocês podem ler, Hebreus capítulo 10, versículo 25, ele diz o seguinte: está próximo o dia, em algumas traduções, o dia do Senhor. Porque naquela época eles aguardavam o Senhor naqueles dias. Então, Paulo mostra a importância
importância deles estar junto. Porque, pastor, naqueles dias a igreja era bastante perseguida. Naqueles dias, nos dias primitivos da igreja primitiva, que com muito respeito a gente fala igreja primitiva, eles eram muito perseguidos. Mas é interessante que eles eram muito unidos, a igreja primitiva. Era uma união muito forte, que falta em muitas igrejas nos dias de hoje. As pessoas estão se deixando levar por teologias, por ensinos que não são bíblicos. Pessoas estão se deixando levar. E outra coisa, pastor, quando a ovelha se afasta, ela fica sujeita às heresias. Quando a ovelha se afasta do pastor, quando a ovelha se afasta da coletividade ali, ela fica sujeita a ser o quê? Porque Jesus falou, o texto bíblico, que o diabo está no nosso redor, rugindo como leão, que caçando quem possa tragar. Inclusive, ele pediu para se andar com Pedro, e Jesus rogou para a vida de Pedro. Então, não está para brincadeira. Nós estamos vivendo em dias maus. E Jesus quer que você congregue, Jesus quer que você esteja junto com os teus irmãos. Jesus quer que você esteja na igreja, usufruindo, participando, fazendo a obra, não sozinho, mas sim numa união. Eu vou passar agora a falar para o pastor, que é onde ele vai estar aí fazendo essa exposição. Está com o senhor, nobre pastor. Certo, ok. Os desigrejados, eles dizem que eles estão bem com Deus, mas não com a igreja instituição. Então, eles dizem que estão bem como organismo, mas eles têm ira, eles têm ódio de uma igreja local, de uma igreja onde se reúne. Aí eu pergunto, e o que vamos fazer com a Bíblia quando diz aos Hebreus 12:14, que diz assim, segui a paz com todos. Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Paz com todos. Pergunte para um desigrejado por que ele é desigrejado. O que ele vai dizer? Ah, eu sou desigrejado porque o pastor me tratou mal. Eu sou desigrejado porque a irmã lá da igreja falava mal de mim. Eu sou desigrejado porque o meu vizinho, que é crente, não tem um bom testemunho. Então, esse versículo, seguir a paz com todos, ninguém vai chegar no céu se não estiver bem com todos. Então, se você saiu da sua igreja, eu saí zangado da minha igreja, pois eu não quero mais participar daquela igreja, pois então retorne nessa igreja onde o senhor se zangou, a senhora se zangou com o pastor, com a liderança, e peça perdão, é o que Jesus diz. Se alguém te ofender, vai a um dele e peça perdão. Isso tem que ser feito. Se não seguir a paz com todos, nenhum vai chegar no céu. Outra coisa é o que diz aqui em primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7. Diz assim, mas se andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Igreja é comunhão. Igreja não é só um ajuntamento de pessoas. Tem que ter comunhão. E comunhão é paz. Comunhão é realmente crer que estamos fazendo parte do mesmo corpo, que é esse organismo vivo. Então, nós precisamos o quê? Entendemos que nós temos que ter comunhão uns com os outros. Eu saí por causa de um auxiliar, eu saí por causa de uma dirigente de círculo de oração e outras coisas. Se você saiu dessa forma, você tem que retornar a esse local e pedir perdão e assumir o teu erro, ou mesmo fazer com que a pessoa que lhe ofendeu assuma seu erro e você tenha paz com Deus. Se não tiver paz com o próximo, jamais com Deus vamos ter paz. João aqui é o que ele mais trata sobre isso. É 1 de João capítulo 2, versículo 11 diz assim, mas aquele que aborrece o seu irmão está em trevas e anda em trevas
e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então, uma pessoa que hoje não faz parte de nenhuma igreja, porque saiu chateado com alguém daquela igreja, ele deve sim retornar a essa igreja e pedir perdão a essas pessoas que ele ofendeu ou que foi ofendido. Isso é o que Jesus nos ensina. Eu quero mostrar aqui causas desse movimento dos desigrejados. Existe outro movimento que é chamado movimento emergente. O que é o movimento emergente? É aquele que é aquela igreja, eu falo igreja prédio, que parece igreja, mas não é. Ou seja, hoje eles estão formando muitas igrejas, igrejas country, igrejas aonde lá é um clube de reggae, igrejas aonde eles criam mecanismo para atrair pessoas aonde não tem realmente doutrina. Ali é apenas um local onde está agradando todo mundo que vai lá. É discoteca, é aquela bagunça, é aquela loucura realmente. E isso que são artimanhas. é, Obrigado aí, o irmão que falou lá em 1 de João 3,15 também fala. Obrigado. Eu vou ler aqui. 1 de João 3,15 diz: qualquer que aborrece o seu irmão é homicida, é assassino. Então, assassinato não é só puxar um revólver e atirar na pessoa. Não, mas odiar o próximo também é assassinato. Obrigado aí, o pastor. É o pastor Oleanes. Ele está aí Pastor, participando. tem uma irmã que colocou o seguinte: tem um amigo que fala que ele é adorador e ponto. Não se congrega em nenhum lugar. Olha, é lamentável, né? Então, existem esses dois movimentos. Emergente, que é aquelas igrejas que criam mecanismo para levar as pessoas para lá, e existe esse movimento desigrejado. Dentro desse movimento, a primeira coisa que acontece é que eles não aceitam hierarquia, não aceito pastores, não aceito. E isso está na Bíblia, está em Efésios 4:11, está aqui dizendo, ele, quem? Jesus, deu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e doutores. E essas pessoas, esse é o primeiro ponto, que eles não aceitam hierarquia, eles não aceitam ninguém mandar neles, eles dizem, eu cuido da minha vida e ninguém deve se importar com a minha vida. Bem, a Bíblia manda obedecer aos pastores, está em Hebreus 13, versículo 17. Também, segundo, eles contrariam as doutrinas. Eles contrariam as doutrinas, ou seja, a declaração de fé, o cremos, como a gente crê. Todas as igrejas sérias têm o cremos. Eu creio em Deus, eu creio no Espírito Santo, eu creio no nascimento virginal de Cristo. Então, eles não aceitam esse cremos, eles não aceitam isso. O cremos tem desde a época dos apóstolos, o cremos É, apostólico, onde mostra que tudo tinha regras, tinha realmente doutrinas, tinha disciplina, tinha tudo isso. Também eles não aceitam reuniões em templos. Eles passam muito tempo sem se reunir, e quando se reúnem, eles se reúnem de uma forma, na maioria das vezes, para incentivar aquelas pessoas a propagarem esse movimento dos desigrejados. Ora, se você é desigrejado e você só é igreja, então deixa os outros de mão, não evangeliza ninguém. Mas porque a Bíblia diz que nós somos igreja e nós temos um papel aqui na terra, que é evangelizar o mundo. Por isso que eu saio todos os dias na rua, faço culto de segunda a sábado. Todos os dias a gente faz, de segunda a sábado, com exceção de domingo, levando essa palavra, e eu não vou só. Eu não sou igreja só, eu vou com os irmãos e irmãs. Nós somos um grupo de 12 pessoas, 10, 12 pessoas, e a gente faz isso todos os dias. Tem dia que vai 5, 6, 10, 12, tem dia que vai até mais. Mas por quê? Porque nós somos uma igreja. Nós somos uma igreja. E nós devemos, sim, ter essa comunhão uns com os outros. Outro ponto importante também é que eles dizem que já são os modelos da igreja primitiva. Eles dizem que eles são, mas de fato eles não são.
é provado na Bíblia que eles não são esse modelo de igreja. É só ver Jesus com os discípulos, é ver a igreja, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14, a gente vê a igreja unida em constante oração, jejum, eles faziam jejum coletivo, tudo isso era naquele modelo, era ceia, era disciplina, era reconciliação, tudo isso tinha na igreja primitiva. E como vai ser feito isso tudo? Online? Agora tudo é online? Não. Então precisa sim que os membros desse corpo estejam reunidos. Está bem que Atos 1, versículo 14, diz assim: todos estes perseveravam unânimes em oração e súplica, com as mulheres e Maria, e mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Ora, no dia de Pentecostes, eles estavam quantos? Eles estavam 120 pessoas reunidas. E quantos eles conquistaram? 3.000 pessoas se foram batizadas, 3.000 pessoas se voltaram para Deus. Isso a gente vê a igreja atuante. Quando a gente lê Atos capítulo 15, a gente vê os concílios, a gente vê as convenções, Tiago, o apóstolo Tiago presidindo essas convenções. E assim a gente vê Paulo escrevendo às igrejas. Paulo não mandou uma igreja para o irmão Hélio, uma igreja. Aliás, Paulo não mandou uma carta para o irmão Tiago, uma carta para o irmão Hélio. Não, ele mandou para a igreja. A igreja que está em Éfeso, a igreja que está em Tessalônica. Se ele mandou para a igreja, é porque eles estavam constantes, estavam reunidos todos os tempos. Quando ele escreveu a igreja de Colossenses, ele diz: façam leitura também à igreja de Laodiceia. Então a gente vê uma igreja realmente atuante e reunida fazendo a obra. Quando, na época de Constantino, que é uma das coisas que eles alegam, isso foi invenção de Constantino, porque Constantino foi que fez com que esses prédios fossem construídos. Na época de Constantino, o evangelho também avançou, a igreja ficou sendo como a igreja oficial da época, mas ali tem a parte que realmente não é boa, porque houve um ajuntamento da igreja com o Estado, mas também, por outro lado, tivemos liberdade de pregar o evangelho e das igrejas ter a oportunidade de construir os seus próprios prédios para que estivessem ali organizados. Mas a gente percebe que esse movimento dos desigrejados é só dar uma olhada naquilo que eles creem, que a gente percebe que, na maioria das vezes, não é o que a Bíblia nos ensina. Assim, eles fazem por seu bel prazer. O que é que eles querem? Facilidade. Não há mais aquela conversa pastoral. Eles não querem essa ceia como a gente faz. Eles dizem, na maioria das vezes, que a ceia ela pode ser dada a qualquer pessoa. Ou seja, não precisa ter nenhuma responsabilidade, não precisa ser advertido se está ou não bem com Deus para tomar da ceia, e assim sucessivamente. Então a gente vê um movimento que não é de hoje, mas esse movimento já vem, como o senhor falou, de longas datas, mas que hoje ele está avançando muito. Como o senhor falou aí da pesquisa de 2010, o IBGE ele mostrou mais de 4 milhões de desigrejados. E pesquisas atuais, porque o IBGE ele faz pesquisa a cada 10 anos, não pôde fazer em 2020 devido à pandemia, mas já foi feito agora o IBGE, e no Brasil, isso somente no Brasil. O que, que a gente vê no mundo? A gente vê alguns países onde as igrejas estão sendo fechadas, estão se formando clubes, cinemas, e o evangelho está se apagando desses lugares. Então, o Brasil, que continua aceso com essa chama do evangelho, da igreja atuante, ela deve continuar. Eu concordo, sim, com alguém que pode alegar que hoje a gente vê muitas igrejas que realmente não são realmente igrejas verdadeiras. Eu concordo, eu discordo desses movimentos neopentecostais, onde eles comercializam as coisas de Deus, e aí eles vendem o óleo ungido, o sabonete da purificação,
a vassoura ungida e uma série de bobagens aí para enganar as pessoas. Isso eu falo sem medo, porque são mercadores da fé, são comerciantes da fé, e essas pessoas também irão pagar caro, porque eles estão sendo também causa de muitos desigrejados abandonarem as igrejas sérias e verdadeiras. Então é isso, professor Tiago. Pode falar. Pastor, vamos lá. Eu quero começar a falar. O senhor fez uma excelente exposição. E eu confesso, pastor, confesso que eu aprendi bastante aqui. Vamos lá, pastor. Nos países comunistas, China, esses países, Coreia do Norte, são países que proíbem a reunião em coletividade. As igrejas lá são praticamente perseguidas quando tem uma reunião com o objetivo de adorar ao Senhor Jesus Cristo. Aqui no Brasil, nós temos uma liberdade de nos direcionar à igreja para adorar o Senhor. Se ocorresse uma perseguição no Brasil, se ocorresse, a igreja ela passaria por um teste. Porque se só for observar, quando houve a pandemia, as igrejas foram fechadas. E o que a gente mais escutava era pessoas falando, vontade de congregar, vontade de estar na igreja, vontade de estar ouvindo o pastor, vontade de estar no meio dos meus irmãos. Quando volta à normalidade, quando voltou à normalidade, o número de pessoas diminuiu. Caiu consideravelmente. Caiu. Enquanto os irmãos que estão em países comunistas, o desejo deles é estar no meio dos irmãos, cultuando a Deus, e muitos tendo que se esconder, a igreja, o coletivo, tendo que se esconder debaixo da terra, porque existe um movimento na China chamado igrejas subterrâneas, que tem que ir lá para baixo da terra para adorar a Deus junto com os irmãos. E é interessante que um depoimento de um irmão chinês diz o seguinte, que o desejo dele é estar junto com os irmãos, adorando a Deus. E aqui no Brasil, nós temos essa primazia, temos essa liberdade de estar na igreja. Eu entendo que muitos irmãos estão tristes, mas a Bíblia diz o quê? A Bíblia diz o seguinte, lá em Salmo 122, versículo 1, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A igreja de Cristo é uma igreja que tem o Espírito Santo. A igreja de Cristo é a igreja que perdoa. Eu não vou me afastar da igreja. Eu não vou me afastar da igreja porque eu fiquei magoado. Se ficou magoado, peça perdão. Chegue nesta pessoa ou chegue na liderança, igual o pastor falou sobre a hierarquia. Exponha o que aconteceu e tenta liberar o perdão ou então tenta entender a situação. Porque o que vai me separar do amor de Deus? Porque, igual o senhor falou, muitas pessoas deixaram de congregar, estão nas suas casas, pensando que estão bem, mas não estão. Não estão bem. A alma está machucada, quem sabe, e aquilo vai alimentando. Vai alimentando, e o inimigo vai o quê? Usando a situação para cada dia enfraquecer esta pessoa. Pastor, o índice de cristãos depressivos está aumentando. Aumentando. Por quê? Porque a pessoa se isola. A pessoa se afasta. E Jesus, quando ele andava, ele tinha o quê? Tinha os seus apóstolos. Só pode observar que até para orar, Jesus chamava quem? Pedro, Tiago e João. Jesus, ele gostava de orar junto com os apóstolos. Jesus, por onde ele ia junto com os seus discípulos.
discípulos, Jesus sempre estava ali no meio da multidão, Jesus estava no meio ensinando. E é interessante que as pessoas saíam de outras cidades para vir ouvir Jesus Cristo. Muitos pastores também no Brasil precisam se despertar, porque eles estão cuidando das ovelhas, de pessoas. Pastor, o que mais acontece hoje em dia, são pessoas. O que causa esse distanciamento é a falta do diálogo. Eu ouvi um grande estudioso falando o seguinte: a Primeira Guerra Mundial poderia ter sido evitada se tivesse tido um diálogo. O diálogo é importante. Jesus gostava de dialogar. Jesus, quando ele chegava, ele dialogava, ele conversava, ele tentava entender a situação. Até mesmo com os fariseus, né? Até com os fariseus. Os fariseus chegavam, tentavam testar Jesus, Jesus sempre falando, sempre conversando, sempre mostrando as verdades a respeito do reino de Deus. Muitas pessoas hoje em dia, meu pastor, muitas pessoas se deixam levar porque deixaram de ler a Bíblia Sagrada. As 7 cartas direcionadas ao Apocalipse, Jesus fala com o anjo da igreja, mas, se o senhor for observar, sempre direcionaram para a coletividade. Vocês deixaram. Então, as 7 cartas ao Apocalipse não é direcionada a uma pessoa, é direcionada à igreja. Céu, lá no céu é coletivo. João viu milhares e milhares de anjos. Lá no céu, João viu um grupo de pessoas vindo da grande tribulação. Lá no céu não vai ter essa questão, não, vou sair. Não, lá no céu é todo mundo junto. Lá no céu é um único povo. Devemos seguir a paz com todos. Precisamos ter em mente que o congregar é algo importantíssimo, porque a igreja primitiva tinha esse coletivo, a igreja primitiva era se reunir. E o que eu tenho um livro aqui, pastor, muito importante, chamado, ele foi o Charles Swindoll, que é um grande teólogo dos Estados Unidos. Ele escreveu A Igreja Desviada. O que significa a igreja desviada? São igrejas que perderam o foco nas pessoas. Igrejas que se preocuparam com um crescimento gigantesco e as pessoas, pastor, precisam de cuidados. O senhor sabia disso? Sim. Pessoas precisam de cuidado. Então, as pessoas precisam entender que precisa estar congregando, mas a liderança também precisa entender que precisa cuidar. O cuidar exige o quê? Exige o esforço. O senhor que é pastor, o senhor sabe a importância de cuidar de uma ovelha. De vez em quando a ovelha ela se machuca, aí vai o pastor cuidar do machucado da ovelha para que ela volte a andar. O pastor ele dá a vida pelas ovelhas. Eu entendo, pastor, igual você falou, as causas dos desengrejados. Tem pessoas que se afastaram por coisas pequenas, tem pessoas que se afastaram por causa de uma palavra, tem pessoas que se afastaram por causa... Tem pessoas que se afastam por causa de uma pregação, se você tem uma ideia. Verdade. Mas tem pessoas que se afastaram também, pastor, por causa de uma falsa profecia que nunca se cumpriu. Mas eu quero falar para você, não sei como está a sua vida. Se você está dentro da igreja, você tem que ter algo em mente. Você está ali para adorar a Deus. Quer ouvir a voz de Deus? Pega a Bíblia e medite nela. De dia
e de noite. Porque esta palavra é a palavra de Deus. Ela é viva e eterna. Não se deixe levar por filosofias e ideologias do YouTube, de pregadores que não vivem a palavra genuína. Você conhece o seu pastor, você sabe que o seu pastor é um pastor de oração, um pastor que quando vai pregar se prepara. Volte para a igreja. Volte para o meio dos teus irmãos. Porque Deus tem uma obra na sua vida. Eu tenho aqui também o, o Dr. Nelson Bolmicar. Ele tem um livro, o nome do livro dele é Os 100 Igreja Buscando Caminhos de Esperança na Experiência Comunitária. Aí ele diz assim, que existe 8 grupos de 100 igrejas. O primeiro grupo são aqueles assumidos, aqueles que se identificam como não pertencentes a nenhuma igreja, portanto não possuem vínculos, parcerias, compromissos institucionais com comunidades e denominações. São aquelas pessoas que não querem aquele compromisso. Vai ali evangelizar, vai ali visitar, vem aqui participar, vem aqui para pregar, vem aqui para cantar. Eles não querem, então eles se afastam totalmente. O segundo grupo são os desencantados com a igreja. São aquelas pessoas que se decepcionaram com a instituição. Aí, entre elas, tem aqueles que o senhor já falou aí, falsos profetas, que falaram, vamos dizer, você vai enriquecer. Eu conheço um que ele é frustrado porque um irmão disse para ele que ele ia ser pastor, e até hoje ele não é pastor. E não tem possibilidade dele ser porque ele não preenche os requisitos necessários. Então, são pessoas que se decepcionaram com falsos profetas, com falsas profecias, são pessoas feridas, são pessoas que têm traumas, que foram decepcionados por alguma igreja local. Então, eles estão inseridos nesse grupo aqui, os desencantados com a igreja. Tem também o terceiro grupo, são as pessoas inseridas como membro de uma igreja ou como líderes eclesiásticos que vivem relacionamentos superficiais, ou seja, liderança superficial, liderança que não tem compromisso com o evangelho, liderança que não tem compromisso com a doutrina. Ele é aquele líder superficial, apenas para se apresentar e se mostrar. Isso também gerou desigrejados. Quarto grupo são as pessoas recolhidas em pequenos grupos que se reúnem informalmente em casas, escritórios, salões alugados, porque parques ou escolas e que não querem ser vistos ou reconhecidos como uma organização. Se isolam e fazem pequenas reuniões. Também, pessoas que foram agentes de ferimento, decepções, eu já tratei, que é o quinto grupo também. Pessoas que foram alvos de abuso espiritual por parte da liderança e que que estão decepcionadas com as relações da instituição. Esse é o sexto grupo. Eu estou falando um pouco rápido para a gente também economizar tempo, porque a live ela cancela, né? Tem um momento. Tem também os 100 igrejas que acompanham mensagens e reflexões pela internet, permanecem como observadores, sem comunhão com outros, sem compromisso com qualquer tipo. Aquelas pessoas que só querem ser igreja pela internet, ouvindo os outros. Ah, eu vou ouvir um louvor, eu vou ouvir uma mensagem. Mas aquela mensagem, mesmo sendo dentro de uma igreja e estando filmada, mas ele não tem a noção de que há uma necessidade dele fazer parte de uma igreja. E o oitavo grupo são outros religiosos que não passaram por nenhuma real experiência de conversão, né? Pessoas que não foram nascidas de novo. Porque o novo nascido, aquela pessoa que realmente se converteu, não precisa o pastor ir buscar ele para ele ir para a igreja. Ele vai para a igreja. Ele vai procurar um lugar onde estão se reunidos para ele ir. Ele começa o compromisso. Ele quer comprar a sua própria Bíblia, ele quer comprar a sua harpa, ele quer fazer parte do grupo de evangelismo, do vocal, ele quer fazer parte da igreja em si. Isso nós temos pessoas em nossa igreja que estão assim, são pessoas que realmente se tornaram novas pessoas, novas criaturas, novo pensamento, nova forma de agir. Então, essas são algumas das causas que os desigrejados
eles estão aí ativos aí com... Agora, existem vários grupos de desigrejados. Tem o semi-desigrejado. O que é o semi-desigrejado? É aquelas pessoas que vão na igreja o dia que querem, entendeu? Não tem nenhum compromisso com nada, com o pastor, com nada. O pastor diz, irmão, vai ter oração, vai ter um dia com Deus. Ele não vai, não vai. O dia que ele acha que não tem nada o que fazer, aí é que ele dá prioridade ao reino de Deus. Esses são os semi-desigrejados. Eles são quase total desigrejados. Tem aqueles que são, como eu já falei, que foram feridos, e eles têm um bloqueio entre eles, que eles não conseguem mais querer fazer parte de igreja, porque foram decepcionados. Esses devem, sim, fazer o que Jesus falou, procurar e reconhecer e assumir ou o seu erro, ou perdoar as pessoas que lhe ofenderam. E existe aquele grupo que é totalmente contra as reuniões, contra as igrejas, e que andam por aí, que tem seus líderes eclesiásticos muito famosos aí nas redes sociais, que eu não quero citar o nome de nenhum deles aí, tá? Mas se você ir procurar líder de desigrejado, você vai ver quem são eles, que eram da igreja, que eram pastor. Um movimento que está surgindo, que está causando um desconforto, chama-se teologia coach, aonde muitas pessoas desigrejadas estão se alimentando desta teologia que não tem uma raiz sólida, aonde estão se alimentando para poder alimentar o emocionalismo, deixando de ir para a igreja para se alimentar da teologia coach. Pastor, como a live tem o tempo, eu queria só fazer uma observação e responder uma dúvida aqui. Teve um irmão que colocou, até o pastor, quando não é cuidado pelas ovelhas, acha ruim imagina as ovelhas. Verdade. Isso. O pastor ele é ser humano. O pastor ele é ser humano igual os irmãos que estão ali congregando. Mas o pastor ele assumiu uma responsabilidade, tanto diante de Deus, como diante dos homens, que é de cuidar e alimentar as pessoas através da pregação do evangelho. Eu entendo que tem muitos pastores que estão sofrendo, tem muitos pastores que passam por muitas situações, mas eles são chamados para esta grande obra. Paulo é um exemplo. Paulo ele foi perseguido, apedrejado, mas ele estava confiante na sua vocação. E ele não desistiu. Você que é pastor, continue nesta vocação. Que Deus está com você. Quero também mandar um abraço aí para o pastor El Jaco, que está acompanhando a live. Pastor El Jaco, estou com saudade do Senhor. O Senhor mora no meu coração. O Senhor mora no meu coração. Tenho uma grande consideração aí pelo Senhor. Foi meu pastor durante 3 anos aí na cidade de Viana. Pastor, o senhor, pastor. Sim, eu também quero encerrar a minha parte, aqui a minha participação, só dizendo que alguém poderia ter 1000 motivos para deixar a igreja, mas na realidade é só dar uma olhada no sermão da montanha que Jesus trata, que quando alguém te bater na tua cara do lado direito, dá o outro lado, entendeu? Alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Então, se a gente não ter esse ato de perdoar e de reconhecer que as igrejas não são perfeitas, os líderes não são perfeitos e as pessoas também não são perfeitas. Quantas pessoas apontam o dedo para o outro, né, dizendo assim, fulano tem esse defeito, tem esse, apontando o cisco no olho daquele quando ele está com travessão. Está lá no Sermão do Monte que Jesus fala sobre isso. Então, há uma importância das pessoas que hoje não estão em igreja nenhuma, que eles façam uma reflexão na sua vida e reconheçam que deve melhorar e se voltar novamente, volta lá para a tua igreja novamente, converse com o seu pastor, se tem algo que você não gosta na sua igreja,
Diga para o seu Conversa. pastor, talvez isso vai até ajudar a melhorar, mas não abandone a igreja. Como diz aos Hebreus, não deixe a vossa congregação, como é costume de alguns. Então, já Alguns. na época dos apóstolos, já tinha aquelas pessoas que não queriam passar por vamos dizer, até mesmo por uma disciplina, não queriam ser chamados à atenção, não queriam que nenhuma liderança dominasse eles. Então, essas pessoas abandonaram a igreja. E hoje, uma parte dessas pessoas estão aí nas redes sociais, só vamos levar no nosso linguajar mesmo, surrando o pastor e líderes, né? Mas quando na realidade a gente sabe que existe igreja verdadeira e falsa, existe pastor verdadeiro e falso, existe padre verdadeiro e falso, existe irmão verdadeiro e falso. Então existe o certo e o errado. Então o que é que você deve fazer a sua parte? Faça parte da igreja. Não deixe a igreja, não abandone a igreja. Não pense que você individualmente é igreja, que você não é igreja. Igreja é coletivo. O meu Coletivo. dedo não é o meu corpo. O meu dedinho não é o meu corpo. O meu dedinho faz parte da minha mão. O meu corpo ele precisa ter os membros para formar esse corpo, certo? Então nunca pense assim, eu sou igreja, então eu vivo do jeito que eu quero, eu oro, eu faço minha oração direto com Deus. Sim, Jesus é o nosso mediador, mas você precisa ser pastoreado, porque se você é ovelha, você precisa de um pastor, você precisa. Então a Bíblia trata nisso. Se você lê o livro de Jeremias, fala dos falsos pastores, mas fala dos pastores verdadeiros. E está lá em Jeremias capítulo 3, eu quero encerrar com essa palavra aqui, versículo 15, capítulo 3, versículo 15, diz assim, ó, eu vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Nós Glória a sabemos que Deus. existem pastores que não têm sabedoria no falar. Alguns já não têm mais nem noção das coisas. Mas existe aqueles que apacentam com ciência e com sabedoria, que realmente fazem como Deus quer, como está em Efésios 4:11. Ele vos deu pastores para vos apacentar. Está lá também aos Hebreus 3:7, 3:17, aliás, 13:7, 13:17, onde fala dos pastores, dos bons pastores. Então, essa é a nossa palavra. E se tem algum que está ouvindo nesse momento, assistindo essa live, que está desigrejado porque está ferido com a liderança ou com algum irmão, você deve procurar essa pessoa e se reconciliar com ela. Está na Bíblia. É só você ler aí Mateus 18, o texto que a gente leu ainda há pouco. Começando do versículo 15, diz: se o teu irmão pecar contra ti, vai a um dele. Então, se não foi culpa sua, melhor ainda. Jesus orienta que quem recebeu a ofensa é que deve fazer isso. Então, Isso. é mais um motivo para você ir procurar a pessoa e se reconciliar e voltar, sim, para dentro da organização, porque o organismo invisível, ele é visto visivelmente. Nós é que levamos o evangelho. Precisa-se de organização para quê? Envio de missionários, evangelismo, atingir os povos não alcançados. Precisa-se de igreja como instituição para dar a ceia, para o batismo, para a doutrina, para o louvor, para os vocais. Está tudo na Bíblia. Tudo isso a gente encontra na Bíblia. Então, não adianta a pessoa querer argumentar dentro, por exemplo, de Mateus 18:20 e dizer que ali trata de igreja que não é. Ali não é. Ali ele está tratando sobre 2 ou 3 testemunhas para resolver um problema de um irmão ferido. Certo? Então é isso aí, professor Tiago. Muito obrigado. Deus Deus abençoe a abençoe. todos. Siga o meu Instagram. Meu Instagram é @teólogo-Tiago. Tá bom? Siga meu Instagram lá. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus.